Boa noite, Ricardo. Lari, boa noite. Boa noite, Paulo, Benedito, tudo bem? Evelyn, pessoal tá começando a entrar aí. Hoje a gente vai fazer uma live com o atleta Kesley. Ele já tá online aqui. Vou convidá-lo e pra gente dar início aí. Vou guardar um pouquinho. Já tá te chamando. Kesley, Fala, João. me ouve bem aí? Tranquilo. Tô conseguindo te ouvir, tá conseguindo me ver perfeitamente? Tô conseguindo te ver, tô te ouvindo bem também. Tá tudo bem. Legal. Galera, vocês estão ouvindo a gente bem aí também? Tá tudo tranquilo aí? Ouvem e enxergam a gente bem? Quem puder dar um toque aí pra gente. Bom, dando sequência aí, primeiramente, boa noite a todos, né? Amigos e amigas presentes aqui no Instagram da APC, na nossa live aí. Dando sequência à série de lives Papo de Atleta, aqui da Associação Paralímpica de Campinas. Eu sou o João, sou estagiário de Educação Física e atleta guia aqui na APC. Iniciei na APC há quase 2 anos atrás, estou caminhando para o meu segundo ano aí na APC. E iniciei no quinto semestre, hoje eu estou no oitavo, né? Tive grandes evoluções aí pessoais, né, como pessoa, já que o trabalho com a pessoa com deficiência possui uma maneira muito boa. Também como atleta, né, e atleta guia. E, claro, como profissional de educação física aí que eu estou me formando também, a evolução que a PC proporciona é gigante. E hoje, né, tendo uma ligação aí com essa relação de atleta-guia, a gente vai conversar com um grande atleta que é o Kesley Teodoro, um atleta que possui deficiência visual, dificuldade visual, deficiência visual, e a gente vai estar extraindo o máximo de informação aí desse convidado, que deve ter muita coisa legal para contar para a gente. Então, Kesley, se apresente para a gente aí, fala um pouco de você, nome, de onde vens, como iniciou no atletismo. Muito prazer falar com Então, você. eu sou o Kesley Teodoro, né? Estou em Rondônia, mas nesse período de pandemia foi um momento crítico que tivemos que tomar algumas decisões, até mesmo para amparar a saúde familiar, pessoal, e aonde poderia ter possibilidades de continuar praticando o esporte, né? Então aconteceu que eu vim para Rondônia, mas só que eu sou de Rondônia, nascido no interior de Rondônia. Rondônia existe, tá, pessoal? É antes do Acre e depois do Mato Grosso. E o que acontece é que há 4 anos eu fui convocado para Rio 2016 e dado esse momento eu comecei a treinar. Na época era em São Caetano, na BMF, a seleção brasileira de paralímpica treinava ali, e eu era um dos atletas. E logo depois da Rio 2016, eu fui convidado e compus o grupo da seleção. E comecei a morar lá, e desde então fiquei longe do meu estado. Mas faço parte da APC Campinas também há um tempo já, né? Esse grupo seleto de atletas, pessoas especiais, pessoas que levam a sério essa instituição e o esporte paralímpico, né? E a pessoa com deficiência também. Tenho baixa visão, sou classe 12, né? A classe 12, eu não sei se posso falar, explicar um pouco sobre a classe, ô João? Claro, por favor, Kevin, por favor. Então, a classe visual, muitas pessoas têm dificuldade de definir, saber como que é, porque muitos vão falar, poxa, ele está olhando para a câmera. Não, ele não está olhando para a câmera. Então, o que que acontece? Temos 3 classes visuais no esporte paralímpico. Então, começa com a classe 11, que é a cegueira total. Temos a classe 12, que é uma baixa visão, que é entre uns ficam muito baixa a visão, já entrando para 11, e uma 12 alta, que a 13 já é a divisão entre uma pessoa convencional, com dificuldade visual, para uma pessoa com deficiência.
E quando eu fui para Rio 2016, eu era classe 13. E infelizmente, a minha deficiência ela é degenerativa, ela foi caindo com o tempo e há 2 anos eu estou na classe 12. Muito bom, muito interessante você falar sobre isso, porque uma das maiores perguntas das pessoas aí, as perguntas mais frequentes das pessoas em relação a essa questão das classes, né? Quando, por exemplo, perguntam para mim, pô, mas como que é um atleta deficiente visual? Ele não enxerga nada, ele enxerga e tal. Aí a gente vai explicar, né? E aí às vezes a gente fala que não necessariamente a pessoa tem a perca da visão total e tudo mais para ser um deficiente visual, né? E eu acho interessante que você fale mais ou menos como é que é a sua forma de enxergar, Kesley, para as pessoas terem essa ideia, assim, se for possível, aí você... João, é uma coisa muito complicada a ser descrita, porque eu já nasci assim, né? Então, a diferença entre eu e a minha irmã, que é a Kétila Teodoro, é que ela, com 13 anos, desenvolveu a deficiência e eu já nasci. Então, eu sou muito adaptado. Quem me vê andando, fazendo algumas coisas, é claro que em determinados lugares. Vamos supor, eu estou no meu local de treinamento. Eu ando praticamente, apesar que eu posso, se tiver alguma coisa fora do lugar, alguma coisa que não era ali, eu posso trupicar, posso acontecer algum pequeno acidente. Mas o que acontece é a grande diferença da adaptação. Então a Kétila vem sofrendo com a questão da adaptação porque ela não nasceu. Agora eu, desde quando me entendo por gente, já tive que forçadamente a se adaptar da natureza, né? Desenvolver sentidos. Mas eu sempre falo que é como se fosse você pegar uma pessoa que enxerga e ir diminuindo o brilho, o brilho, o brilho, até que a pessoa comece a enxergar silhuetas, né? E consiga, em determinada distância, definir. Ah, esse é o João. Ah, esse é a Kétila. Esse é fulano, esse é Bertano. É uma menina, é um menino, é uma criança. Porque daí com a distância você consegue reajustar o seu brilho e definir aquilo. Mas é uma coisa muito complexa, porque já tem pessoas que é da mesma classe, consegue ter mais brilho e não consegue definir o rosto. Eu já não tenho muito brilho e tenho muita dificuldade em reconhecimento facial, né? Então, definitivamente, muitas pessoas falam assim: poxa, você é baixa visão, mas enxerga. Isso te dificulta em que no esporte? Então eu acabo sempre falando, bacana, eu tenho pernas, braços, o corpo perfeito. Só que a visão, a partir do momento que eu entro no bloco, isso numa prova de 100 metros, e dá a partida, eu enxergo 3, 4 passadas. A cada passada que eu dou, a minha visão tem um apagão. Então eu tenho dificuldade de enxergar se falta 20 metros, eu tenho dificuldade de enxergar se é entrada de curva. Quando eu vou correr provas de 200 e 400, eu prefiro auxiliar um guia, por causa que eu posso facilmente ter a invasão de raia, por causa que a gente não consegue ter aquela constância de visão, aquela consciência. Aí vai muito da adaptação e a consciência corporal da pessoa como atleta, né? É muito treino. Imagino que seja, né? Tanto do ponto de vista técnico, quanto do ponto de vista também de quem treinou também com um atleta deficiente visual, muita adaptação o tempo inteiro, né? O tempo todo. Todos os dias surge alguma coisinha que dá para aprimorar, que dá para melhorar, né? E por aí vai indo. Aproveitando esse gancho aí, Kesley, vamos aproveitar uma primeira perguntinha aqui que surgiu do Diego Diniz. Ele perguntou assim, quais classes precisam de atleta guia, né? E aí, Legal. aproveitando esse gancho aí que você disse das classes, né? Os atletas que precisam de atleta guia são os atletas com deficiência visual. Porém, Sim. né, Kesley, tem uma diferença entre classes T13, T12 e T11. Você poderia falar para o Sim. pessoal aí que você pode Opa! optar, né? E tudo mais. Sim, sim. Então, essa parte também é legal, interessante, porque muitas pessoas hoje, eu agradeço muito, eu acho muito interessante que após a Rio 2016, o nosso país e o esporte paralímpico, ele teve uma ascensão gigantesca e continua tendo. Eu acredito que nós estamos ganhando espaço
Estamos no caminho certo e as pessoas têm se despertado, mas existem muitas dúvidas. Essa é uma dúvida interessante, porque a pessoa senta no estádio para assistir uma final de uma classe 13 e olha, poxa, ele é baixa visão, mas está correndo sozinho. Por quê? Aí daí ele olha a final de uma classe 12, daí ele vai falar assim, poxa, nos 100 metros, 3 corre sem guia e um corre com guia. Por quê? E aí ele vai olhar a classe 11, todos correm com guia. O que acontece? É essa situação. O 11 é total. Então ele precisa, ele necessita do auxílio total de um guia. Para tudo. Você que já foi guia, você sabe muito bem. Para ir beber uma água, tomar um suplemento, ir ao banheiro, fazer barreirinha, a dificuldade surge a cada momento para uma classe 11, porque ele é realmente limitado em tudo. Aí o que acontece? Quando nós vamos para a classe 12, nós chegamos num patamar que o cara pode optar. Vamos supor, eu sempre fui apaixonado pelos 200 metros rasos, só que hoje não é uma prova mais paralímpica, não tem um ciclo paralímpico, não tem mais em uma Paralimpíada. Então o que acontece? Eu tive que me especializar nos 100 metros. Então nos 100 metros é uma prova curta e reta. Então eu tenho a opção de participar com guia ou sem guia. Como é uma reta, e a final sempre é ali de 10h50 e até no máximo 11h80, 10h70, 10h80, o que acontece? É uma prova muito rápida, é uma final muito rápida, então é muito difícil a sincronia, você sabe muito bem, é um trabalho que você tem que se exercitar constantemente, anos e anos de preparação com o seu guia, para que você não erre, porque os 100 metros ele não aceita erro, né? Então, se for uma prova de 400 metros rasos, você já opta por um guia, porque tem duas curvas, tem a saída, então tem a constância, tem ritmo, então já é uma prova que você prefere. No meu caso, eu prefiro correr com um guia, porque ele vai me auxiliar em diversas situações e circunstâncias. E na classe 13, é uma classe que você corre em uma raia, você vai para o salto em distância, a tábua é a mesma do olímpico, então é uma classe que não tem adaptação para a pessoa com deficiência. A pessoa que tem a deficiência, ela tem que se adaptar à prova que ela está fazendo, ou seja, se especializar, porque ela tem uma leve vantagem visual sobre as outras classes. Então é uma questão que quando você for ver uma classe 13 correndo, você nunca vai ver um guia. Você vai ver uma final com 8 pessoas, no 12 já você vê só 4 pessoas, porque acabamos utilizando, cada atleta utiliza 2 raias, independente de guia ou não, porque a gente tem a opção de correr em 2 raias, porque sempre tem a questão da oscilação de corrida, né? Nós invadimos muito, então a gente temos 2 raias para ficar dentro daquele espaço maior. Da mesma forma a classe 11. Muito bem respondido. Mais claro que isso, impossível. Valeu. Tem uma outra pergunta aqui do Ângelo, que eu vou usar para contextualizar um próximo assunto nosso, que ele perguntou assim, como você conseguiu se desenvolver no esporte paralímpico? Aí eu vou acrescentar uma coisinha, que se você me corrija se eu estiver errado, mas você tem a sua irmã, né, que vocês são muito próximos, aí a gente percebe isso logo de cara, né, lá no CT, quando vocês vêm até Campinas e tudo mais. O que eu tô querendo dizer com isso? Que ela iniciou primeiro do que você, né, Kesley? E Sim. você logo depois veio, iniciou e já rapidamente alcançou aí níveis altos no esporte paralímpico. E a pergunta do Ângelo, ela encaixa muito nisso. Como que você conseguiu se desenvolver rapidamente aí e como um todo no esporte paralímpico da maneira que foi? Olha, esse início de carreira é uma longa história. O que acontece é justamente isso, nós sempre fomos muito unidos, eu acredito que foi a deficiência. Porque eu lembro quando eu fui inserido na escola, foi uma gigantesca dificuldade de aprendizado, porque eu sei que vai estar dentro do contexto. Eu tinha diversas dificuldades de aprendizado, porque eu não conseguia ter uma boa leitura, não conseguia ter uma boa caligrafia. Então, o que acontecia? Minha mãe, meu pai,
ele sempre comprava vários cadernos de caligrafia para que eu pudesse desenvolver, para que eu pudesse escrever na linha, então eu não conseguia isso. Então, a Kétila, por ela não ter a deficiência até então, ela me auxiliou muito. Na época nós não tínhamos acesso à internet, não tínhamos acesso a livros, era muito complicado no início, né? Ainda mais a gente morava no interior de Rondônia, que hoje a cidade tem 50 mil habitantes. Na época era bem mais dificuldade. E o que acontece é que ela teve que ser forçada a aprender mais rápido, mesmo ela sendo 3 anos mais nova, ela teve que aprender mais rápido para me auxiliar. Então ela sempre fez isso, então isso desenvolveu uma amizade, por mais que ela seja menina e eu menino, e a gente cresceu junto, brincamos junto, teve aquela cumplicidade de irmão. Então um belo dia, um professor de um clube, uma instituição paralímpica, conheceu ela numa sala, isso quando a gente foi crescendo, meu pai descobriu que na capital teria mais possibilidade de ensino, porque quando descobriu a deficiência da minha irmã, é uma doença muito rara. É uma pessoa a cada 1.800.000 pessoas. Então é uma doença que é difícil você encontrar. E aí ele descobriu que na capital do estado teria a possibilidade de a gente ter salas adaptadas, professores que pudessem ter mais facilidades para lidar com pessoas. E daí, no caso, não era só mais eu, era eu e a minha irmã. Então, um professor veio nessas salas e perguntou, vai ter uma competição, na época era em 2012, era a competição Paralimpíadas Escolares. E aí ela falou assim, nós temos a Kétila e o Kesley, ele já concluiu, ele já saiu, mas os dois são irmãos e temos mais outra pessoa que ela apresentou. E aí ele falou assim, eu quero conhecer a Kétila. Daí eles saíram andando pelo pátio e encontraram a Kétila. E ele logo de cara falou assim, nossa, você tem um biotipo muito bom. Eu acredito que você vai ser uma boa atleta e tal. E pelo fato da deficiência e a gente ter sido criado num ambiente muito fechado, eu nunca tinha jogado bola, nunca tinha praticado esporte. Essa foi a grande dificuldade de ser inserido no esporte paralímpico. Eu acho que esse é o caso. Hoje nós temos pessoas com a baixa visão, paralisia intelectual, com 8, 10 anos de idade, já praticando esporte, já sabe, eu quero ser campeão no 100 metros rasos, eu quero ser campeão no 800, no 400, na natação, no futebol de cego. E aí o que aconteceu foi literalmente isso. É um choque de realidade. E ele fez o convite para minha irmã e aquela dificuldade, porque ela nunca tinha praticado esporte. E aí ela falou assim, vai na minha casa e fala com o meu pai. E aí ele apareceu. Na outra semana ele apareceu em casa e falou que queria muito levar ela para conhecer o esporte. E na época o Estado estava ajudando muito a ascensão do esporte paralímpico, a pessoa com deficiência. E aí minha mãe falou assim, olha, ela não pode ir sozinha, ela nunca viajou sozinha, nunca fez esporte, vem aquela questão da desconfiança, porque a mãe e o pai de uma pessoa com deficiência, né, João? Você sabe que tem aquela proteção, né? É diferente. A pessoa que tem um vínculo com a pessoa com deficiência sabe que é diferente, é mais difícil o acesso. E aí ele chegou e a minha mãe falou assim, mas ela tem um irmão. Ele falou assim, mas ela tem um irmão, mas ele é deficiente? Ela falou assim, ele tem a mesma deficiência. E aí ele perguntou como que era, daí ela falou assim, nossa, ele é parecido com ela, é um pouco mais alto do que ela e tudo. E na época eu estava trabalhando, porque eu comecei a trabalhar muito cedo, eu tinha muita sede de independência, vencer na vida, aquelas coisas assim de pessoa sonhadora. Então eu estava trabalhando e ele falou assim, me dá o RG e o CPF dele que eu vou mandar emitir a passagem porque eu quero levar ele também. Aí minha mãe falou assim, então ela pode ir. Aí me ligaram na empresa, foi uma loucura, foi uma loucura. E aí começou cair com 19 anos de idade numa Paralimpíadas Escolares, né? Nunca tinha conhecido o esporte, o atletismo eu não sabia literalmente nada. Faltava 15 dias para a viagem para São Paulo, eu fiz 2 treinos e cheguei nas Paralimpíadas Escolares e me despontei.
né? Na época eu fui muito bem no salto em distância. E como eu sempre fui alto e magro, ele sempre falou que eu iria ser um grande saltador. Ele apostava que eu poderia ser o grande salto do salto em distância, né? E aí começou a minha carreira ali, João. Mas a adaptação até hoje não é fácil. Hoje eu vejo a pessoa que foi inserida mais nova, que conheceu o esporte mais novo, é totalmente diferente da minha adaptação, é mais forçada, a consciência corporal é mais complicada, então é aquela questão, você se adapta, você nascendo, você se adapta, mas até um certo ponto, você conhecendo o esporte jovem, é outra situação. E aí a minha carreira começou ali, foi em 2012, eu fui para a Paralimpíadas Escolares, já fui bem no salto em distância, em 2013 eu fui para a regional, e eu fiquei lá uns 2 anos sendo o primeiro lugar no salto em distância, até que um dia eu falei, eu quero correr, eu vou fazer os 100 metros, e apostei tudo e até hoje estou nos 100 metros. Eu acho que a escolha foi boa, né? Eu acho que deu certo a sua escolha. Deu. Eu sofri muito. Eu sofri muito no salto porque realmente, João, não era muito a minha praia. Eu acredito que eu poderia ter treinado mais, eu poderia ter ficado mais técnico, tudo, mas na época eu trabalhava, né? Eu cheguei a um ponto de ter 2 empregos e treinar à noite. Então, em Rondônia, para você ter uma noção, até hoje não existe uma pista emborrachada, não existe uma caixa profissional de salto em distância. Então, a dificuldade, até mesmo hoje, é difícil. Imagina isso há 7 anos atrás. Imagino, claro que eu imagino, cara. Aproveitando esse assunto, né, dando uma ênfase aí nas suas conquistas, às vezes, né, você contando isso, tudo isso que você está contando para a gente, demonstra o quão de esforço existe por trás de tudo aquilo que é o que as pessoas conseguem enxergar de maneira geral, né? Não de maneira detalhada, todo o caminho percorrido antes do momento principal. Que o momento principal para você, né, foi os Jogos Paralímpicos, acredito, até os dias de hoje. E os Jogos Paralímpicos, né, às vezes as pessoas em geral elas não têm tanta dimensão do que significa isso, quem não tem tanto contato com o esporte paralímpico. Então, para algumas pessoas que estiverem aqui que não têm tanto esse contato, os Jogos Paralímpicos é simplesmente a competição que tem a expressão máxima, né, Kesley, Sim. do movimento, do esporte paralímpico, a principal competição, assim como é os Jogos Olímpicos no esporte convencional. E o Kesley é um atleta que chegou a esse nível, a esse máximo, né? Ele chegou na principal competição que ele poderia chegar, né, no esporte que ele é atleta e na prova que ele também compete. Então, o Kesley, o que significou isso aí para você, né? Uma Paralimpíada, em seguida, em 2017, um Mundial, né? Conheceu novos países, novas culturas, enfim. Um cara que saiu aí de Rondônia, por aí vai. João, eu sou um cara que sou muito positivo em tudo que eu faço, né? Eu posso não ser, vamos supor, o melhor em tudo que eu faço, mas eu tento alcançar a perfeição, eu tento conquistar tudo aquilo, porque eu acredito que tudo tem um preço. Às vezes, eu nascendo em Rondônia, não torna as coisas tão difíceis, mas às vezes são difíceis. Às vezes o cara já nasce em São Paulo do lado de uma pista emborrachada. Ele abre a janela todos os dias e olha uma pista profissional. Mas às vezes aquele cara nunca vai ter o despertamento, o time, de chegar e falar assim, cara, eu quero isso, eu vou fazer isso. Então eu acredito que tudo na vida tem os seus caminhos. E eu vim trilhando essa história, eu vim passando cada degrau, cada dificuldade, passei por toda aquela situação daqueles atletas iniciais que tem que viajar, ter dificuldade de esperar o último dia para ter certeza que vai participar de uma fase regional, ter que esperar o último dia para saber se vai ter passagem, para ver se vai ter o direito de alimentação, se vai ter condição do transporte, se vai ter condição de hotel. Então eu acredito que essa fase faz a gente amadurecer muito, muito mesmo. Eu acho que o sofrimento ele traz a gente conhecimento, traz
força, a gente fica mais capacitado para passar para as possíveis adversidades futuras. Então, o que acontece? Da mesma forma que eu caí de paraquedas no esporte paralímpico, um dia eu estava trabalhando, né? Eu estava trabalhando, eu tenho que recuar 3 meses aí dessa história, eu estava treinando, eu treinei 7 meses com uma galera do Olímpico aqui, porque eu sabia que eu precisava de caras que corriam muito para que fizesse um bom resultado. Mas sabe aquela história, João, que você não sabe qual é o índice, como faz para entrar no ranking internacional para saber sua colocação, não sabe qual é a sua pontuação internacional, não sabe qual é os critérios para estar numa Paralimpíada? Eu era esse cara. Eu era esse cara, entendeu? E o que aconteceu é que eu estava trabalhando e treinando, aquela loucura. E um dia esse menino do Olímpico, que eu devo muito a ele, ele falou para mim assim, Kesley, você consegue. Eu falei assim, cara, mas como eu vou conseguir? E a mesma coisa que você falou, que muitas pessoas não têm noção da granditude e quão grande é uma competição como as Paralimpíadas, eu também não tinha essa noção, porque eu nunca tinha participado, eu nunca tinha assistido. Então, foi uma loucura. E ele falou assim, vamos treinar que você vai ver. E nesses 7 meses teve algumas competições, 3 competições. E essas 3 competições foram muito difíceis para mim chegar. Foi muita dificuldade. Para você ter uma noção, eu moro em Rondônia, para chegar em São Paulo, eu sempre faço conexão em Brasília ou Minas, e os voos demoram 3, 4 horas. Imagina se você for ter a possibilidade de ir de ônibus. Então isso é muito complicado no alto rendimento para uma pessoa que quer chegar em uma Paralimpíada, que é o mesmo peso de uma Olimpíada, uma Copa do Mundo. É o mesmo peso. Sem dúvida. E aí, João, eu sei que chegou um determinado momento que era a última etapa que dava índice para as Paralimpíadas, Rio 2016. E eu cheguei e o meu treinador falou assim, Kesley, você tem um grande potencial. Entra e faça o seu melhor. E foi o que eu fiz. Muitas pessoas já tinham o índice, abriram mão foi quando começou aquela seriação dos caras mais rápido, né? Daí tinha a série mais forte. Eu sempre sonhei correr na série mais forte. Para algumas pessoas é simples, é comum, mas para mim sempre foi um sonho participar daquela série, e várias daquelas pessoas já tinham índice, e naquela competição eles falaram assim, não vou correr, eu já estou na Rio 2016. E eu entrei na prova, e aí foi o momento que eu entrei, do lado tinha pessoas que corriam muito, e eu olhava e falava assim, cara, eu vou conseguir, se todo mundo consegue, por que não? Eu trabalho, eu treino, faço o meu melhor, por que não? E naquele dia eu carimbei meu passaporte. A pessoa da minha classe que tinha o índice para estar nas Olimpíadas, nas Paralimpíadas na Rio 2016, ele tinha um tempo de 11,08. Naquele dia eu corri 11,07, 1/100 de diferença. Nossa. E ali eu carimbei, voltei para Rondônia, e aí me ligaram e falaram assim, você está assistindo a transmissão que está tendo? Aí eu falei assim, que transmissão? É a convocação das Paralimpíadas. Aí eu falei assim, cara, não tem, a internet aqui não funciona, não tem como. Da mesma forma que hoje eu tive que me deslocar para fazer essa live, na época era bem pior ainda. E eu sei que essa pessoa foi e me falou assim, tenta, dá um jeito. E eu falei assim, não tem jeito, não tem como assistir. E a pessoa me ligou, um grande amigo meu, Matheus Evangelista, me ligou e falou assim, Kesley, você está convocado, você está na Rio 2016 e você tem 2 semanas para estar aqui em São Paulo treinando com a gente, que só falta 3 meses para a gente estar nas Paralimpíadas. E foi uma loucura que esse grande amigo meu, Matheus Evangelista, ele é de Rondônia e já estava lá desde 2013, ele também sonhava, ele treinou muitos anos para que chegasse na Rio 2016 e eu cheguei junto com ele. Então foi um sonho, assim, uma loucura, e eu aclimatei, e um certo dia eu me acordei na raia que o Bolt correu 15 dias anteriores,
e fui o quarto lugar do mundo na classe 13, que sempre teve o detentor da marca que hoje foi quebrado pelo Petrúcio, da marca do atleta mais rápido paralímpico do mundo, né? Então aquilo foi uma loucura, foi um sonho, porque você chegar e olhar para os lados e ver que tudo aquilo está sendo transmitido, tudo aquilo está sendo gravado, está entrando na história, é sensacional. Não tem palavras mesmo, João. Tem uma frase que eu acho muito interessante, né, que fala assim: o sacrifício é momentâneo, mas a glória é para sempre, né, Kevin? A Então, glória é assim, para sempre. Essa glória na sua vida, ela é para sempre, né? Ela vai ser levada por gerações, né? Porque é um feito assim que não se apaga nunca. Perfeito. Muito importante. Ficou escrito. Ficou escrito. Eu achei João. Muito legal. Eu achei muito legal você falando da questão por você ser de Rondônia e tal. Não é que as coisas vão ser mais difíceis, mas elas podem se tornar caso você não seja um cara como você é, assim, né? Disposto a lutar. E puxando aí o papo agora para esse momento de pandemia, né? A gente teve esse período aí do APC Home Training, né? Desse treinamento de vocês dentro de casa, vocês com o apoio nosso aqui da APC, com o apoio do CPB também, porque vocês são atletas da Seleção Paralímpica Brasileira de Atletismo. Conta um pouquinho pra gente aí, pro pessoal ver como que acontece mesmo, como que é todo o tempo adaptando e se esforçando, a pista que vocês fizeram aí na casa de vocês. Eu achei isso incrível. João, eu sempre falo que é muito difícil você chegar no topo, né? Não que eu esteja no topo, mas que esteja entre os melhores do mundo. Mas o mais complicado e difícil é você ter uma constância e se manter lá. Então, quando você chega nesse ponto e você sabe que aquele é o alvo e é aquilo que você quer, independente se as Paralimpíadas foram adiadas para 2021, o trabalho continua. E lá vai um grande elogio e o respeito que eu só cresce desse clube, essa instituição que é tão séria, a APC, que teve um time que quando a gente acordou, eu tinha competido em Pernambuco, dia 16 de março, cheguei na segunda-feira, dia 18, acho que de março, alguma coisa assim, estava treinando no Centro de Treinamento Paralímpico, quando a comissão técnica da saúde, todos se reuniram e falaram assim, a doença, o coronavírus chegou no Brasil, a partir desse momento vai ser muito complicado, né? É uma doença, eles explicaram como que era, o que ela atingia, o quão ela era complicada, principalmente para os nossos familiares, os mais idosos, e por medida de segurança, aquele momento estava sendo fechado o centro de treinamento. Poxa, a gente estava vivendo um momento, poxa, eu tinha acabado de fazer uma competição em Pernambuco, após aquela competição, 2 semanas seria o Open Internacional, que seria a competição que fecharia as vagas para Tóquio. Então a gente estava no meio de um caminho, um trabalho que foi iniciado há 4 anos atrás, porque quando a gente quer chegar no próximo ciclo, quando a gente saiu quando você acaba de correr a final da Rio 2016, você já sabe que você quer Tóquio 2020. Então aquele momento é aquele que você sabe assim, agora a gente bate a poeira, o que passou, passou e vamos continuar essa trajetória. São 2 mundiais, um Pan-Americano e a Paralimpíada. E o que aconteceu? Tivemos a opção de ficar ou voltar para os seus estados. Eu falei com a Ketla, minha mãe estava em São Paulo também, falei assim, vamos voltar para Rondônia? Em 4 anos eu tive a possibilidade de voltar em Rondônia 2 vezes. Nessas 2 vezes, se eu somar, não deu 15 dias, porque o foco sempre foi o meu trabalho. Então eu cheguei aqui, olhei para um lado, olhei para o outro, espaço nós temos, e principalmente o acompanhamento, que vocês tiveram um time muito rápido, que com 1 semana que a gente já estava aqui, vocês já tinham desenvolvido esse home training em casa, e eu falei assim, poxa, esse é o momento, vamos aproveitar, somar as forças, né, e vamos continuar a trajetória. No início fizemos uma academia bem
raiz mesmo, com peso de concreto, aquela loucura toda. Coloquei algumas máquinas para fazer uma mini pista de dá uns 200 e poucos metros, né? E a gente fez uma pista que me lembra muito o início, né? Aquela pista de areia grossa, areia batida. E, e com o tempo, essa pandemia foi passando, e aí acabamos fechando algumas parcerias e pegando vários equipamentos. Hoje já tem uma academia em casa, uma pista e assessoria psicológica da saúde, técnico, preparador físico. E muitas pessoas têm essa dúvida. Poxa, você está treinando? Como você está fazendo? Eu falo assim, cara, tá tudo acontecendo. Daí eles me perguntam, mas como? Eu falei assim, online. As pessoas me ligam, os treinadores me ligam, ficam 2, 3 horas, o tempo que for necessário e que durar o treino. Então, a APC, a Seleção Brasileira Paralímpica, teve esse grande apoio e principalmente nós não paramos, né? Que esse é o ponto, nós não podemos parar. E a APC desde o princípio ofereceu tudo que era necessário para um atleta desenvolver o esporte, né? Não ficar parado, independente se fosse numa sacada de um prédio, na sua sala ou dentro do seu quarto, ou até mesmo com a gente, que é dentro de uma chácara, que tem bastante espaço e a gente pode conseguir continuar treinando tranquilamente. Show, muito bom. A gente percebeu, né? A gente percebe todo esse esforço de vocês, né? Conversando aí ao longo dos dias, como que vocês se adaptaram muito bem, como que vocês se esforçam mesmo para estar onde estão. Como você disse, Kevin, quando se chega a um nível, né? A um determinado nível, como o que você se encontra, a principal missão é se manter nesse nível, né? Eu acho que Sim. esse é o principal objetivo. Fazendo pegando uma perguntinha aqui que ficou pelo caminho, o Diego Diniz perguntou quais as metas são suas metas para 2020, 2021, desculpa. 2021, na verdade, já começou. A partir do momento que é adiado Tóquio 2020 e passa para 2021, a gente já sabe que tudo aquele pico que foi realizado de 2019 para 2020, ele se encerra. Então, nós começamos uma longa base que já iniciou, né? Tudo que nós estamos fazendo agora não está sendo perdido. E que vamos chegar até maio de 2020 para conquistar a vaga, né? E a certeza de estar em Tóquio 2021 agora. Então, esse é o foco principal, né? Somos atletas de alto nível, atletas que vivemos isso, né? Sonhamos isso, nós trabalhamos para que isso aconteça. Não simplesmente acontece, nós trabalhamos dia e noite. Você que está se formando, João, você sabe, você, além de estar se formando, você ainda é atleta guia, então você sente na pele o quão é difícil trilhar esse caminho. É árduo, é muito difícil, é cansativo, é exaustivo. Tem dia que você fala assim, poxa, eu não vou aguentar. Hoje mesmo eu tive um treino que eu tive que falar para o treinador, eu falei assim, olha, meu corpo não aguenta mais, eu estou acabado, estou arrebentado, porque o trabalho não parou, então eu acredito assim, as metas são essas, chegar da melhor forma possível, principalmente saudável, né? Se cuidando, porque nós estamos em um momento atípico, né? Nós nunca estivemos nessa circunstância, eu acredito que isso vai entrar para a história. Nós precisamos passar por isso e sobreviver a tudo isso. Então, cuidar dos nossos familiares, aqueles que precisam, necessitam, e evoluir de pouco a pouco, né? Sem dúvidas, sem dúvidas. O Kesley, essa colocação que você fez, né, dos treinos serem árduos e tal, serem muito difíceis e tudo mais, me faz lembrar uma situação que sempre acontece. Às vezes a gente está conversando com algum amigo e tal, alguma pessoa que não é da área, e aí elas enxergam determinadas provas ou determinadas demandas, né, que um determinado esporte exige, e falam assim, isso aí eu faço, ou isso é difícil mesmo, sabe? Tem essa questão, assim, de às vezes, sabe, dar uma, dar uma subestimada aí em como o esforço é grande. Aí eu falo assim para esses amigos meus, eu falo assim, pô, no caso, eu corria
1.500 e 5.000, né? Meio fundo e fundo. Fala, pô, se já fez um tiro de 1.500? Então faça aí para você ver como que é. Aí você me diz se é difícil ou se é fácil. Porque às vezes a gente fica explicando, mas não adianta muita coisa. E eu digo isso porque eu já fiz, né, um tiro de 100 metros para ver como que é e tal. Cara, é simplesmente surreal. É uma coisa assim dificílima, principalmente nesse tempo que você faz, com a dificuldade visual que você tem. Somado a toda essa história que você está contando para a gente, é realmente aquilo que eu falei no início, é aprendizado pessoal. Além de aprendizado profissional, é pessoal muito grande. Então, você poderia falar um pouquinho sobre isso também, né? João, eu sempre falo, a gente vai voltar naquele ponto que eu falei anteriormente. Nós precisamos que o esporte paralímpico, não só o paralímpico, que o atletismo, as outras modalidades, elas sejam mais conhecidas, mais abranjantes dentro do nosso espaço nacional, até mesmo internacional. Porque isso mostra o quão as pessoas não têm conhecimento. Tá entendendo? Porque esses dias uma pessoa, ela chegou em mim e falou assim, aqui em Rondônia mesmo, falou assim, nossa, que legal te conhecer, você é o Kesley, porque aqui em Rondônia a gente é muito conhecido, as pessoas admiram muito a nossa carreira esportiva e tal, e a gente leva no peito o estado de Rondônia também, a gente ama esse lugar. E, e essa pessoa falou assim, mas Kesley, você só corre 100 metros? Eu falei assim, os 100 metros. Ele falou assim, mas o que acontece? Se você corresse 1.000 metros, não era melhor? Porque 100 metros você deve ganhar pouco. Aí ele começou a misturar salário com metros, com prova, com resistência de velocidade. Aí ele começou a fazer uma salada de fruta assim. Eu falei assim, cara, tem especialista no 100 metros, tem especialista no 200 metros, 400, 800, 1.500, 5.000, 10.000, maratona. Ele falou assim, mas se você corresse 21 quilômetros, não era melhor? Eu falei assim, cara, eu não consigo correr nem 2 quilômetros. Ele falou assim, então você não é atleta. Eu falei assim, eu não sou atleta de maratona. Eu sou velocista, é diferente, é um trabalho específico, explosão muscular, é um trabalho que é feito em academia, é um trabalho que você vai manter velocidade por mais tempo possível, diferente de um cara que vai correr ritmo, que ele vai correr por quilômetro, tantos minutos, e eu já corro 10 metros por tantos segundos. Aí da pessoa, entendi. Daí a pessoa vai e termina bem assim. Mas você só é atleta, você não trabalha, não faz mais nada além disso? Aí é o fim da picada, né? Não tem? Essa dói, hein? Essa aí dói. Aí é o fim. Aí acaba que as pessoas falam assim, e a gente fica meio triste, mas a gente tem toda a paciência do mundo e amor pelo esporte, acaba explicando e aquela pessoa passa a ser mais uma pessoa que entende e possa passar para frente quão é dificultoso. Eu já tive treinos que a gente não mostra muito, a gente não fica mostrando muito esse lado, porque o esporte não é só aquele momento de glória. Na verdade, a gente tem longos dias de luta, literalmente. Você chegar no seu treino 7 horas da manhã, para você chegar no seu treino 7 horas da manhã, é porque você já acordou 5 horas da manhã para suplementar, tomar um bom café da manhã, concentrar, ficar preparado psicologicamente. Então é uma dificuldade gigantesca. E o que acontece é realmente isso. Você tem dificuldades em todos os aspectos. Dores musculares, vômitos, dor de cabeça, febre muscular. São listas gigantescas de dores que a pessoa... eu costumo dizer que se uma pessoa que nunca fez, ela sentir, ela vai para o hospital e fala que vai morrer, porque quem nunca teve uma cãibra abdominal e acidose ao mesmo tempo, quando ter, vai falar assim, meu Deus, está nascendo alguma coisa, eu vou morrer, não tem jeito, não tem saída. Eu acho que até o próprio médico assusta. E acontece muito com pessoas que vão assistir competição, que quando a pessoa cai com acidose, principalmente você que corre 800, 1.500, essas provas aí, dá um ácido lático que é terrível. É uma situação muito difícil. Então eu sempre falo para as pessoas, tudo na vida tem o seu preço. Tudo tem o seu preço, nada vem de mão beijada. Show, show. Concordo 100%. Acho muito interessante tudo isso que você está falando para a gente aí.
Muito bom mesmo. O Kesley, a gente está caminhando aí, faltando 15 minutos, né? Então, não poderia deixar de falar sobre isso, que eu até anotei aqui para falar, né? Que é uma coisa também que a gente observa bastante. Você até citou aí ao longo da conversa, o apoio familiar que vocês teve, né? Vocês tiveram e sempre tiveram e continuam tendo. E a gente percebe também, né, esse apoio bem próximo da sua mãe, né? Inclusive, na internet eu já vi entrevista dela falando sobre vocês e tudo mais. E eu gostaria que você falasse um pouquinho aí sobre o papel da sua mãe na ajuda para vocês aí diariamente, né? Eu costumo dizer que o apoio familiar é aquela questão de raízes. O É pai o também, né? mesmo O pai cara. do pai, foi dia dos pais, O pai também. do pai. E é uma questão de raiz, é aquele mesmo carinho especial que você vai ter por aquele amigo que te pagou a primeira passagem, aquele amigo que emprestou o cartão para parcelar em 10 vezes para você participar do primeiro Open internacional, você nunca esquece, né? Eu tive o prazer de receber alguns amigos meus, todos, né, que correram comigo durante o período até que eu chegasse na Rio 2016. E esses caras, eu tenho uma admiração gigantesca, eu não tenho medo, não tenho dúvida de falar que eu devo muito a esses caras. Mas eles fizeram o quê por mim? Poxa, a gente treinou junto, né? E eu conhecendo eles, eu sei que eles sonharam isso comigo, né? Então é uma grande realização. Então quem conhece a minha mãe, que ela praticamente mora ali, meu pai fica entre Rondônia e São Paulo, cuidando das coisas, negócios e tudo. Eu sempre costumo dizer que a minha mãe é aquela pessoa que, se eu tivesse que pagar, eu não conseguiria encontrar uma funcionária igual ela, né? Porque ela é aquela pessoa que, quando eu acordo, dias de frio em São Paulo, ela já está ali com o café da manhã. É aquela que, se eu chegar no treino e falar assim, mãe, eu preciso de uma coisa aqui agora, é aquela que pega, ela vai a pé, de carro, de Uber, se tiver que pegar avião, ônibus, qualquer coisa, ela vai fazer acontecer. Então eu acredito que isso é super importante. A gente não pode perder, porque é esse que é o combustível que nos faz levantar. Porque todas as vezes que eu tô caído e na minha mente vem assim, não adianta levantar, você não vai conseguir levantar. É aquela hora que você olha para o céu e fala que você tem certeza que tem Deus te olhando e te ajudando, e você sabe que tem uma família que sonha e quer aquilo e te ajudando a se movimentar, está te ajudando a levantar. Eu postei uma foto esses dias que eu estava no treino, eu não conseguia nem levantar e minha mãe estava assim, segurando minhas mãos, a Kétila também tem. E não é uma questão só de mídia, nossa, a foto da mídia. Não é uma questão real, quem conhece sabe. E o meu pai, eu sempre falo que ele é o fã número 1. Ele é aquele que, se tiver em qualquer situação, ele vai falar. Os meus amigos do esporte, do CPB, de qualquer lugar, eu acredito que agora nós estamos voltando junto, ele vai conhecer aí a estrutura da APC, todos não vão ter dúvida, porque quem é meu amigo é amigo dele, e quem não é meu amigo e não me conhece, passa a conhecer. Porque ele, de 10 palavras que ele fala, 11 é dos filhos dele. Então ele tem um orgulho gigantesco, eu sempre falo que isso não tem dinheiro nenhum no mundo que paga, né? Porque ele foi aquele cara que falou assim, meu filho, você vai conseguir. Foi o cara que pegou na minha mão e falou assim, a partir de hoje você quer correr 100 metros? Eu falei assim, quero. Então eu vou lá, vou falar com os caras e você vai correr 100 metros. Ele foi lá em uma determinada regional, que a história é longa, e falou assim, ele não vai fazer arremesso de dardo, ele vai correr 100 metros raso. E os caras falaram assim, bota ele, coloca lá. E entrou. E foi quando eu fiz o meu primeiro resultado, 11,78 no 100 metros. Tenho muito orgulho dessa marca. E fiz o índice para nacional e a minha vida ali foi mudando, correndo 100 metros rasos, sonhando. Desde, eu lembro quando eu cheguei, depois dessa competição, um amigo meu, ele entrou no ranking e falou assim, Kesley, a marca a ser batida é 11,36. Eu anotei na minha parede, 11,36, eu sonhava todos os dias correr 11,36 e um certo dia eu acordei correndo 10.
Então as coisas vão acontecendo e com várias pessoas te ajudando, auxiliando. Eu sempre falo, um campeão, ele tem uma grande equipe, né? Ele tem uma equipe campeã ao lado dele, sonhando e fazendo que as coisas acontecem. A ajuda, né, que você cita aí, ela não surge da maneira que você cita, no caso de vocês, no seu caso, no caso da sua irmã também, ela não surge à toa, né? Ela ajuda dessa maneira, apoio dessa maneira de todos os lados, eles não surge por nada, né, para a pessoa que não fez por merecer. Esses apoios eles vão surgindo naturalmente, né? À medida que você vai se esforçando, trabalhando, quando você vê as coisas estão acontecendo, estão acontecendo, estão acontecendo. Então, mais uma vez, né, a importância e o reconhecimento da superação de vocês. Você pode falar alguma coisa sobre isso também? Vai que você... João, essa questão ela é muito interessante, porque hoje nós vivemos em um mundo globalizado. Teoricamente, você não precisa pegar o seu currículo, colocar embaixo do braço e sair de porta em porta. Hoje em dia você entra em um site, você anexa o seu currículo e ali vai ser feito todo o trabalho. E eu já sou de uma forma meia antiga e determinada que se não está dando certo online, eu vou atrás. Independente se eu esteja descalço, de chinelo, de tênis, sapato, independente de como eu vou chegar, eu preciso criar um meio para que essas coisas aconteçam. Então eu sou muito assim. Eu sou muito positivo. Mas não adianta você ser positivo e não sair da inércia, né? Não adianta você simplesmente funcionar o carro. Se você não engatar, ele não anda. A gasolina vai acabar parada, é aquela situação. Se você só falar onde você quer chegar e não colocar no GPS aonde você quer colocar e sair andando, você não chega em lugar nenhum. Então eu acredito que a vida, ela não é tão complicada. O complicado somos nós. Sem dúvidas, sem dúvidas. E vocês são grandes exemplos disso. Aproveitando aí, né, esse gancho nosso que a gente está falando sobre todos os esforços, apoios, né, tudo que envolve e cerca um atleta de alta performance, a nível técnico, a nível de recursos, de materiais, de profissionais que estão cuidando de vocês, de necessidades que vocês têm para uma recuperação pós-treino, para manter-se sem uma lesão e tudo mais, suplementação, enfim. Gostaria de falar para o pessoal aí que está assistindo sobre o projeto, sobre um programa que a PC tem, melhor colocando, que é o programa de apoio individual aos atletas, ou patrocínio, /patrocínio. Que é o que, galera? É você que tem uma empresa, ou você que tem uma condição de estar patrocinando um atleta individualmente, assim como o Kesley, como a irmã dele, como outros atletas que a gente tem na APC de alto nível, para que esses atletas consigam, né, ter toda essa questão que amparam eles de uma maneira necessária, gente. Não é nada que extrapole ou que venha a ser uma vaidade. É simplesmente o necessário. Tudo que ele citou aqui não é nada a mais do que precisa, né, Kesley? É simplesmente aquilo que envolve mesmo. Então, sim, você que também, né, queira ter sua empresa sendo representada aí por um grande atleta e tudo mais, é uma grande oportunidade, né? Ter um atleta como esse aí levando o seu nome. Então, eu acho que é uma troca muito boa aí para ambos os lados, né, Kesley? Sim, é um bom negócio, né? É interessante para os dois lados. Eu não me canso de elogiar e falar, às vezes eu troco ideia com o Luiz, né? Não tem como. Eu falo assim, cara, é uma mente brilhante e um projeto muito eficaz, né? Porque ele vai de encontro, ele oferece uma parceria justa, porque para uma pessoa chegar no topo, ela precisa de diversos profissionais, né? Várias situações que aconteça e ocorra tudo bem. Isso envolve nutricionista, fisiologista, preparador físico, treinador técnico, velocidade. Existem diversos profissionais envolvidos e dos melhores. E isso envolve equipamento de qualidade,
envolve suplementos de qualidade, se não os melhores que tem no mercado. Então, eu achei super interessante quando a PC apresentou esse projeto individual, ele me enviou. Eu falei assim, cara, que sacada legal, porque ele abre porta para aquele... É que nem o Luiz mesmo fala, às vezes você tem aquele amigo que você compra pão todos os dias na sua carreira e a pessoa te admira e fala assim, cara, eu queria ajudar, mas como? Mas como? Tá lá um projeto. Ele com a empresa dele, ele tem a possibilidade, né? A padaria dele, o supermercado dele, o hipermercado dele, o grande grupo empresarial, ele tem a possibilidade de não só apoiar, né, auxiliar a chegada dele no topo, mas não só isso, a logo dele ser estampada em um atleta, em uma instituição séria, que ela leva atletas para campeonatos internacionais, nacionais, mundiais, Paralimpíadas. Isso inclui um pacote que qualquer empresa quer, a possibilidade de aparecer na melhor emissora, né, no melhor site. Então, é um projeto que não tem o que falar, né? É só parabenizar, porque a PC não tem somente esse projeto, mas vários, que é uma instituição que ela lidera nessa situação, nessa parte administrativa, com a captação de recurso, né? E não é à toa, né, João, que a gente temos bons atletas, né? Uma boa equipe. Nós temos hoje uma das melhores espaços, os melhores espaços de treinamento com pista, academia, psicólogo, nutricionista, né? Então nós temos hoje um pacote, hoje sendo mantido pela PC, que é só o CPB para oferecer, né? Que é o Comitê Paralímpico Brasileiro. Então não tem o que discutir sobre isso. Ô Kesley, sem palavras aí, a gente vai ter que acelerar um pouquinho, que falta quase 2 minutos e pouquinho para acabar a nossa live. Infelizmente, o papo foi muito bom, né? Te agradeço muito aí. O pessoal que está assistindo, com certeza, também acredito que agradece. Você tem alguma coisa para falar aí também? Bom, galera, eu agradeço por esse momento, principalmente pelo convite da APC, né? Esse clube que eu carrego no peito com orgulho. E agradecer por esse momento, pelo apoio, né, pela segurança que nos dá de todos os dias você levantar e saber que podemos treinar, podemos estar fazendo isso com segurança em nossos lares, nesse momento difícil. E agradecer todos aqueles que nos seguem, tanto a APC, tanto o Kesley Teodoro. E eu peço que continue nos acompanhando, temos muitas coisas para compartilhar. Não é apenas a vida do atleta Kesley Teodoro, mas a vida do Kesley Teodoro, a gente tenta mesclar. E fica aqui meus agradecimentos por esse clube, por essa instituição séria, e muito obrigado por esse momento. Eu acredito que eu possa ter tirado algumas dúvidas, e qualquer coisa chama no direct. E temos a APC, que pode também auxiliar em tudo, ou qualquer deficiência, porque nós temos um clube efetivo em todas as deficiências. Então fica aqui todos os meus agradecimentos a todos que acompanharam nesse momento. Boa, Kesley. A gente que agradece aí, eu agradeço muito, aprendi muito com você. Como eu disse, né? Eu sou muito feliz até aqui na minha trajetória na APC. E um dos motivos principais por isso é esses aprendizados que eu evoluí como pessoa realmente, né? Então, hoje, mais uma vez, você trouxe grandes aprendizados aí para mim, assim como para mim, acredito que para todo mundo que acompanhou a live, vai acompanhar também depois, posteriormente, né? Galera, e só para esclarecer, quem tiver um interesse em saber mais sobre o projeto, né? Esse apoio individual, esse apoio direto, porque eu vi que teve comentários ali que falou sobre os apoios de impostos e tal. Isso aí é uma outra vertente, é um outro mecanismo. Esse apoio, esse projeto da APC em apoiar um atleta individualmente é um apoio direto, né? Não envolve essa questão dos impostos e tudo mais. Mas, querendo saber mais, só entrar em contato aí no direct, como É isso aí. citou. Essa trava, hein? É trava-língua esse direct. Não, é problema na conexão. Problema na conexão, é isso aí. Kelly, 20 segundos. Valeu, obrigado, tamo junto. Valeu mesmo. Abraço, pessoal. Abraço.